Durante a discussão, né, no governo, né, Bolsonaro, de 2019 até 2022, eu, como comentarista de rádio, TV, etc., em alguns momentos me perguntavam assim: você não vai tomar posição? E eu dizia assim: qual é? O que você entende por tomar posição? É falar contra o governo? Não é essa a tarefa de um comentarista. A tarefa de um comentarista, de um analista, é analisar. E nesse sentido, a minha ideologia pessoal, ela não fica escondida, mas ela tem que ficar secundarizada àquela tarefa que eu me coloquei. Paulo Freire dizia que a educação é um ato político. Ela não é um ato partidário, ela é um ato político. Isso significa que numa sala de aula eu trato de política, num comentário eu trato de política, num livro eu trato de política, num podcast eu faço isso. Eu não preciso ir necessariamente ter ali uma percepção partidária. A atividade numa sala de aula ela é política quando eu falo sobre vida coletiva, sobre direitos sociais, sobre ideologias, aclaramento, sobre o pensamento livre. Se eu fizer doutrinação... Isso é confundido com doutrinação. Então, se eu fizer doutrinação, catequese, se eu perder a capacidade de refletir o pensamento livre numa sala de aula, eu estou induzindo, eu não estou discutindo nem ensinando. Por que eu estou te contando isso? Você lembra? Mas acho que isso é só... Você continua, mas esse ponto é importante porque essa história da doutrinação pegou muito nos últimos anos e pegou muito pessoas da sua área, professores. Sim. Foi um terror para os professores porque os jovens iam para a escola com o celular para denunciar, os pais também fizeram uma pressão nas escolas contra os professores porque dizia que, e dizem que está acontecendo uma doutrinação ideológica das nossas crianças. Então, o que você está me dizendo é que o fato do professor falar sobre o pensamento livre, falar sobre pautas que são consideradas progressistas, quando isso passa a ser doutrinação e quando ele é educação? É doutrinação quando você quer impor um pensamento, né? Porque, como diz o Erich Fromm, fascismo... Aliás, Erich Fromm ou William Reich, não me lembro. Fascismo não é obrigar, não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. Né? Isto é, quando você impõe um raciocínio e quando você faz a cabeça das pessoas numa única direção. Você lembrou algo que a gente não pode, de maneira alguma, né, deixar de lado, que é essa argumentação. Sim, os professores nos 30 anos mais recentes só doutrinaram os alunos para a esquerda. Bom, se assim fosse, nós seríamos a comprovação concreta da nossa incompetência, certo? Porque se nós passamos 30 anos fazendo a cabeça para a esquerda e a direita é eleita em 2018, ou nós somos péssimos professores, ou nossa doutrinação não existiu, ou ela não tem nenhuma eficácia. Não, foram salvos pela internet. Esta ideia faz parte do conjunto do debate. O que eu quero dizer é que nos anos em que, na gestão, né, que estava antes na Presidência da República, a qual eu não tenho conexão e simpatia, mas que respeito no processo democrático que aconteceu, em vários momentos nos meus comentários, eu não fazia nenhum tipo de tomada de partido nas falas sob o argumento, para mim, de que a educação ela não pode ser apenas a tomada de uma parte. E qual era a frase que vinha? Isentão. Em vários momentos ao longo desses últimos anos, nas redes sociais, inclusive, eu achei que você pegava muito leve. Porque eu já estava num movimento de que, tipo, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que me posicionar. Não dá mais. Existe um ponto que é, por exemplo, nas discussões sobre o nazismo, nas discussões sobre a anticiência, naquele momento crítico da pandemia ali, eu achei que você estava pegando leve demais. Então, não sei. Essa é a tua avaliação, claro, não é a minha. Não, mas eu falava com você sobre isso, né? E claro, você manteve a sua posição, que é o que você vai falar agora. Mantive e mantenho até agora de que a tarefa na área de formação, de opinião, é ajudar as pessoas a terem um pensamento livre, sem deixar de fazer análise crítica, mas, de maneira alguma, buscar tomar uma parte que interrompa aquilo que é a reflexão. Eu uso sempre o argumento do Hegel, né? Quando você exagera o argumento, você prejudica a causa. Eu sou um influenciador, eu não quero deixar de lado essa ideia, mas um influenciador é diferente de alguém que doutrina. Eu não sou um líder religioso. Mas você influencia? Claro que eu influencio. Pois eu para sou o pensamento próprio. Para o pensamento que a pessoa pode ter adesão ou não. Isso eu respeito muito. Isso eu gosto de fazer. Eu também. E aí eu volto a um ponto. Eu aprendi com Paulo Freire, porque eu com ele trabalhei 18 anos e porque ele foi meu orientador de doutorado, algo decisivo. Não é porque alguém pensa diferente de mim que a pessoa está equivocada. Mas não é porque ela pensa diferente de mim que ela está certa. E como eu já disse várias vezes e retomo aqui, Paulo Freire sabia que ele não era imune à oposição, ao contraponto. E agora vem aquilo que eu aprendi com ele.
Paulo Freire jamais seria contra que alguém contra ele fosse. Paulo Freire seria contra que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele. A democracia pressupõe que eu acolha a possibilidade da divergência. E o Cortella isentão? Não acho que seja isentão, esse modo, tanto que eu nunca reagi. Né? Quando alguém diz assim, isentão, aí eu digo assim, o que você está falando? Eu fiquei 30 anos filiado a um partido de esquerda, eu fui secretário do governo da Luiz Erundina, aí a pessoa dizia, diga o que você pensa. Eu falei, mas eu tenho os livros, os comentários, os lugares. Não, nunca reagi desse modo. Nunca? Nunca, nunca. Eu permaneci dentro da mesma rota de dizer, pense nisso, em vez do pense isso. Você já me viu falar desse modo. Eu acho que a minha contribuição à política, no sentido mais amplo, ela é muito maior quando eu sou capaz de convidar alguém para pensar comigo, mesmo que comigo não concorde, do que entrar com ele num combate de ideias que vai afastá-lo daquela reflexão. Eu entendi isso mais pro final do ano passado. Eu acho que eu também acabo semeando mais essa postura de... Para bom entendedor, meia palavra basta, mas... Mais ou menos era isso que você fazia também, né? E também evitar que a pessoa se afastasse da reflexão que eu estava fazendo apenas porque ela começava um caminho e tinha, por exemplo, uma conotação que poderia assimilar partidarismo ou postura que era muito exclusivista. Que ela deixasse de te ouvir porque ela se desencantou em algum momento com algo que você disse. Se eu chego e digo assim, numa discussão, eu sempre tive vínculo com a esquerda, então presta atenção. Esse argumento de autoridade, que é o argumento que a gente chama de ad hominem, em que você vai e impõe a partir do lugar que você ocupa, ele é pouco convidativo à reflexão. Eu prefiro, Pedro, que uma pessoa que não pensa como eu, que tem uma ideologia diversa da minha, ou até contrária à minha, que ela seja capaz de notar o que eu estou falando, pensar comigo e ser capaz até de alterar a postura que ela tiver, se ela se entender como necessário. Eu acho que a capacidade da formação Alguns democrática... diriam que você dá muito crédito à audiência ou ao aluno, que as pessoas que te seguem não vão ter esse raciocínio mais complexo, então, eu não vão ser capazes. A minha tarefa é persistir nesse caminho. Utopicamente? Utopicamente. Paulo Freire entendia utopia como sendo o inédito viável. O que é o inédito viável? Aquilo que ainda não é, mas pode ser. É inédito, por isso ainda não é, mas é viável, ou seja, pode ser. E eu persistirei nesse caminho, porque essa é a minha convicção. Mesmo que convidado por vários lados a tomar partido... Precisamos de você nas ruas, Cortella. A gente a gente precisa do seu apoio. Então, quem precisa? Quem precisa? O partidário. Então, o partidário. Mas se não é essa a minha rota nesse momento, eu deixarei que ocupe essa rota partidária quem tem essa percepção. Em vários momentos, inclusive nas redes sociais, você é convocado para ocupar um cargo público. Acho que é um bom momento, a Grande Fúria do Mundo, para você esclarecer. Você vai ocupar algum cargo público ainda no futuro? Você vai ser o presidente, Cortella? Não é a minha intenção por várias razões. Ou um ministro. Né? Durante muito tempo, como você sabe, eu tive atividade de gestão. Eu lembro, inclusive eu queria voltar lá da época que você foi secretário da Educação, porque foi uma época que a gente não conviveu muito, né? Não tinha nem horário, né? Você imagine uma rede municipal que tinha 60 mil professores, mais de 1.000 escolas, 1 milhão e tanto de alunos. Tá, mas fala, vai ser ministro ou presidente? Não é essa a minha intenção, por várias razões. E não é imodéstia, e nem a modéstia fingida. Acho que, primeiro, não é o meu caminho, mas já o foi, né? Já o foi, a política institucional, partidária, de natureza adesão a um caminho de governo, mas não é mais. Eu acho que a minha atividade ela é muito mais contributiva dentro do modo como eu faço política hoje, por intermédio da escrita, da palestra, do podcast, da conversa, do que se eu agregar-me a um bloco específico que, exatamente porque é uma parte, por isso é partido, eu afasto as outras partes de prestar atenção. Eu não teria essa condição pessoal, não porque eu despreze essa atividade, ao contrário, senão não teria sido e não teria amizade com quem exerce isso. Mas eu acho que não é esse o meu caminho. Há muitas maneiras de fazer política. Esse, da atividade institucional, partidária, governamental, não é o caminho que eu quero. Já o fiz com alegria e dedicação, mas não tenho interesse de fazê-la. Houve uma desilusão? Não, de maneira alguma. Houve uma